Nós vamos ver essa noite a lição do Livro dos Espíritos, livro 2º, do assunto Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal. E o assunto Anjos da Guarda, Espíritos protetores, familiares ou simpáticos. Cada religião tem o seu nome, né? Aí Kardec pergunta assim, na questão 489. Há espíritos que se ligam particularmente a um indivíduo para protegê-lo? Então ele queria saber se cada um de nós tem um espírito que nos protege, né? E a resposta dos espíritos foi a seguinte: há o irmão espiritual, o que chamais o bom espírito ou o bom gênio. Então, pela resposta aqui, né, cada um tem um espírito protetor, ou um anjo da guarda, né, como cada religião possa dar a sua denominação. Aí, na questão 490, ele pergunta assim: que se deve entender por anjo da guarda ou anjo guardião? E a resposta dos espíritos: o espírito protetor, pertencente a uma ordem elevada. Então, o anjo da guarda é um espírito que nos protege, né, um espírito protetor, e ele é de uma ordem elevada, quer dizer, mais elevado que nós, melhores que nós, né? Questão 491. Qual a missão do espírito protetor? E a resposta foi a seguinte: a de um pai com relação aos filhos, a de guiar o seu protegido pela senda do bem, auxiliá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, levantar-lhe o ânimo nas provas da vida. Então ele está comparando como um pai, né? Que o pai que tem consciência, né, guia, né, o seu filho na estrada do bem, né, dá conselhos, ensina, né? E o espírito protetor também tem essa missão. E a questão 492. O espírito protetor se dedica ao indivíduo desde o seu nascimento? Então, Kardec queria saber a partir de quando, né, que esse espírito protetor se liga a gente. E a resposta foi a seguinte: desde o nascimento até a morte, e muitas vezes o acompanha na vida espírita depois da morte. E mesmo através de muitas existências corpóreas, que mais não são do que fases curtíssimas da vida do espírito. Então, os espíritos responderam aqui que o espírito protetor, ele se liga a gente desde o nascimento até a morte, e às vezes até depois da morte, e até em outras encarnações, né? Porque perante a eternidade, a nossa vida é curtinha, né? A gente pensa assim, 80 anos, né? 90 anos de vida, quando a gente vive bastante, né? Parece que é bastante, né? Mas perante a eternidade é alguns segundos. Então, muitas vezes o espírito protetor nosso, ele acompanha a gente em várias encarnações. Aí, na questão 493, Kardec pergunta assim: é voluntária ou obrigatória a missão do espírito protetor?
Então, ele queria saber se é por livre e espontânea vontade que o Espírito nos protegia, ou se ele era obrigado a nos ajudar. E os Espíritos responderam assim: o Espírito fica obrigado a vos assistir, uma vez que aceitou esse encargo. Cabe-lhe, porém, o direito de escolher para seus protegidos seres que lhe sejam simpáticos. Para alguns é um prazer, para outros missão ou dever. Então, cada caso é um caso, né? Muitas vezes pode ser um prazer, muitas vezes pode ser uma missão, muitas vezes pode ser um dever, né? Mas ele tem essa obrigação de assistir desde que aceitou essa missão, né? Aí, na mesma pergunta, 493, Kardec pergunta assim: dedicando-se a uma pessoa, renuncia o espírito a proteger outros indivíduos? Né? Se o espírito protetor escolheu uma pessoa para proteger, ele não pode também ajudar outros? É essa a pergunta. E os espíritos responderam: não, mas protege-os menos exclusivamente. Então, o espírito protetor não fica exclusivamente protegendo um, ele pode proteger outros também, mas a exclusividade é daquele que ele escolheu para ser o protegido dele. Aí, na questão 494, ele pergunta assim: o espírito protetor fica fatalmente preso à criatura confiada à sua guarda? Se é uma fatalidade, né? Você escolheu aquele indivíduo para proteger, você tem que ficar fatalmente ligado, né, a proteger ele? E a resposta foi a seguinte: frequentemente sucede que alguns espíritos deixam suas posições de protetores para desempenhar diversas missões, mas, nesse caso, outros os substituem. Quer dizer, o protegido não vai ficar assim, a Deus dará. Se ele tem que sair para fazer alguma outra coisa, ele deixa um outro espírito para cuidar daquele protegido dele. Então, você não fica desamparado, né? De jeito nenhum. A questão 495. Poderá dar-se que o espírito protetor abandone o seu protegido por se lhe mostrar este rebelde aos conselhos? Né? Porque como os conselhos são como intuições, a gente não escuta assim, né? Como uma pessoa está conversando com a gente, os conselhos, né? A gente escuta como se fosse um pensamento nosso. Então, muitas vezes, você acaba não levando aquilo em consideração e faz outra coisa. Você, né, quer ser rebelde, não quer fazer aquele bem, vamos supor. Você vai por outro caminho. E aí? Esse espírito protetor pode abandonar? E a resposta foi a seguinte: afasta-se quando vê que seus conselhos são inúteis e que mais forte é no seu protegido a decisão de submeter-se à influência dos espíritos inferiores. Não o abandona completamente, porém, e sempre se faz ouvir. É então o homem que tapa os ouvidos, o
protetor volta desde que este o chame. Então, se a gente é muito rebelde e não está ouvindo os conselhos do espírito protetor, ele pode se afastar. Mas ele fica ligado, né? A partir do momento que você se arrepende e pede ajuda dele, ele imediatamente volta a nos ajudar. Então, muitas vezes, é nós que damos esse basta nele, né? E não deixa ele nos proteger, né? Pelas nossas ações, porque a gente está sendo rebelde e não está seguindo os conselhos dele. Esta questão, ela tem muito mais, né, na resposta deles. Quem quiser estudar no Livro dos Espíritos aqui, é muito reconfortante estudar essa resposta dos Espíritos. Porque, pensa bem, né? Você saber que tem um espírito te protegendo o tempo todo, né? Desde quando você nasceu até quando você vai morrer, às vezes muito mais, outras encarnações, né? Você saber que ele está sempre te ouvindo, né? E ele está sempre nos dando conselhos, né? Então, é um saber muito reconfortante que nós temos. Então, quem quiser estudar mais em casa, é a questão 495. Nós vamos ver, então, agora pelo livro Caminho, Verdade e Vida, de psicografia de Chico Xavier, ditada pelo Espírito Emmanuel, a lição número 100, que chama-se Auxílios do Invisível. Em Atos, capítulo 12, versículo 10, está anotado: e depois de passarem a primeira e segunda guarda, chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, o qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Então, essa passagem de Atos, no capítulo 12, ele narra que Herodes começou a perseguir algumas pessoas da igreja, né? E ele mandou matar a espada Tiago, irmão de João. E quando viu que isso agradou aos judeus, mandou também prender Pedro. Era a semana da Páscoa. Depois que prendeu Pedro, Herodes o colocou na cadeia e pôs 4 grupos de soldados, cada grupo com 4 soldados, para guardá-lo. É que Herodes queria apresentá-lo, então, depois do dia da Páscoa. E assim Pedro estava preso e era vigiado pelos guardas. Mas a igreja continuava a orar com fervor por ele. Na noite, antes do dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro estava dormindo, preso com 2 correntes entre 2 soldados. E havia guardas de vigia no portão da cadeia. De repente, apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou dentro da cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou e disse: levanta-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele. Aperte o cinto e amarre as sandálias, disse o anjo. E Pedro fez o que o anjo mandou. Põe a capa e venha comigo, ordenou o anjo. Pedro saiu da cadeia e foi seguindo o anjo. Porém, não sabia se de fato o anjo o estava libertando.
ele pensava que aquilo era uma visão. E aí vem o versículo 10 que Emmanuel vai nos explicar. E depois de passarem a primeira e segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, o qual se lhes abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Quer dizer, o anjo ajudou ele a sair da prisão. Quando chegou lá na rua, né, que ele já estava liberto, ele se afastou. Então vamos ver o que Emmanuel diz só desse versículo 10. Os homens esperam sempre ansiosamente o auxílio do plano espiritual. Então todos nós temos, né, essa mania, né? Toda vez que a gente tem algum problema, a gente já quer a ajuda desse plano espiritual, né? Não importa o nome pelo qual se designe esse amparo. Na essência, é invariavelmente o mesmo, embora seja conhecido entre os espiritistas por proteção dos guias e nos círculos protestantes por manifestações do Espírito Santo. Então, não importa o nome que a gente dê, né? A gente sempre quer essa ajuda desse espírito protetor, né? As denominações apresentam interesse secundário. Essencial é considerarmos que semelhante colaboração constitui elemento vital nas atividades do crente sincero. Então é comum isso, né? Em todas as religiões, a gente se ir atrás desse auxílio, né? No entanto, a contribuição recebida por Pedro no cárcere representa lição para todos. Sob cadeias pesadíssimas, o pescador de Cafarnaum vê aproximar-se o anjo do Senhor que o liberta. Atravessa em sua companhia os primeiros perigos na prisão. Caminha ao lado do mensageiro ao longo de uma rua. Contudo, o emissário afasta-se, deixando-o novamente entregue à própria liberdade, de maneira a não desvalorizar-lhe as iniciativas. Né? Então, esse exemplo, né, que foi dado aqui do Pedro, né, que o anjo praticamente carregou ele no colo, né, para sair da prisão. Mas chegando lá fora, que ele já estava liberto, ele deixou Pedro. Quer dizer, Pedro tinha que fazer a parte dele, né? Agora ele já estava livre e ele tinha que fazer, né, ter a sua ação. Essa exemplificação é típica. Os auxílios do invisível são incontestáveis e jamais falham em nossas multiformes expressões no momento oportuno. Mas é imprescindível não se vicie o crente com essa espécie de cooperação, aprendendo a caminhar sozinho, usando a independência e a vontade no que é justo e útil, convicto de que se encontra no mundo para aprender, não lhe sendo permitido reclamar dos instrutores a solução de problemas necessários à sua condição de aluno. Então, todos nós somos alunos aqui na esfera terrestre, né? E para aprender, a gente tem que fazer, né? Ter as nossas decisões, fazer por nós mesmos, né? Não dá para ficar pedindo aos anjos sempre que ele faça por nós o que nós temos que fazer. Assim como na escola, a professora ensina e certa hora
ela dá exercícios para os alunos exercitarem, né, para aprender, né? Nós também aqui na Terra temos que fazer a nossa parte, né? Não podemos ficar só dependendo dos nossos espíritos protetores, para que eles possam fazer tudo por nós. Então é essa a lição desse versículo, a história de Pedro, né? E para ilustrar o nosso estudo, nós trouxemos uma história do livro Estante da Vida, contada pelo irmão X e psicografada pelo nosso irmão Chico Xavier, que chama A Proteção de Santo Antônio. Conta-nos, venerando amigo, que Antônio de Pádua, no luminoso domicílio do plano superior, onde trabalha na extensão da glória divina, continuamente recebia preces de pequena família dos montes italianos. Todos os dias era instado a prestar socorros e enlevava-se com as incessantes manifestações de tamanha fé. Então, tinha uma família italiana que vivia fazendo preces para Santo Antônio, né? E ele, então, ficava ouvindo aquelas preces, né, daquela família. O admirável taumaturgo, por vezes, nas poucas horas de lazer, recreava-se anotando o registro dos petitórios, procedentes daquele reduzido núcleo familiar. Sorria encantado, relacionando-lhes as solicitações. O grupinho devoto suplicava-lhe a concessão das melhores coisas. Lembrava-lhe o nome a propósito de tudo, nas enxaquecas dos donos da casa, nos sonhos das filhas casadoiras, nos desatinos do rapaz, nos sapatos das crianças. Então, era tudo era motivo para fazer suas orações a Santo Antônio, né? Desde das coisas materiais até as dores, né? Dores de cabeça, as filhas que queriam casar, né? Tudo era feito o petitório a Santo Antônio. O santo achava curiosa a repetição das rogativas. Variavam de trimestre a trimestre, repetindo-se, porém, cronologicamente. Assim é que determinava aos colaboradores o fornecimento de recursos sempre iguais, de conformidade com as estações. Dinheiro e utilidades, socorro e medicação, alegria e reconforto. Então o santo ouvia as preces e ia pedindo lá para os seus colaboradores, né, para ajudar aquela família. Em tudo, né? Reproduziam seus votos na atividade rotineira. Quando Santo Antônio, reparando mais detidamente as notas de que dispunha, verificou surpreso que aquele punhado de crentes confiantes não apresentara ainda nenhum só pedido de trabalho. O protetor generoso meditou apreensivo, e como a devoção continuasse fresca e ingênua por parte dos beneficiários, deliberou visitá-los pessoalmente. Então Santo Antônio percebeu, né, que naqueles pedidos nunca tinha pedido de trabalho. Aí ele ficou pensativo e resolveu fazer uma visita. Expediu aviso prévio e desceu, no dia marcado para verificações diretas. Desejava inteirar-se do quanto ocorria. De posse da notificação,
Celestino, inteligente cooperador espiritual dele, veio esperá-lo, não longe da residência humilde dos camponeses. O iluminado solicitou notícias e o companheiro de boas obras respondeu respeitoso: em breve sabereis tudo. Com efeito, daí a momentos, penetrava em pequeno recinto rural, uma casa antiga, um jardim abandonado, um quintal escarpado, entregue ao mato inútil, e um telheiro a ruir, fingindo estábulo, onde uma vaca remoía a última refeição. Entraram. Na sala, em trajes domingueiros de regresso da missa, um casal de velhos ouvia a conversação dos filhos, um jovem robusto, 2 moças casadoiras e 2 crianças. Santo Antônio abençoou o quadro doméstico, observando que a sua efígie era guardada carinhosamente por todos. As impressões verbais eram intercaladas de louvores ao seu nome. De instante em instante, assinalava-se o estribilho: graças a Santo Antônio. Então, era uma casa rural, né? Só que estava abandonada, nem o jardim eles não cuidavam direito, né? E a devoção a Santo Antônio se via logo, né? Que tinha lá o cantinho do Santo Antônio, aonde eles faziam as preces. Voltando-se para o cooperador atento, o prestigioso amigo celeste pediu esclarecimentos quanto aos serviços do grupo. Foi informado, então, de que nenhum dos membros daquela comunidade possuía trabalho certo, convenientemente remunerado. Celestino, aliás, terminou sem circunlóquios. O pessoal gira em torno de uma vaca, que torno participante de vossas bênçãos. Como? Indagou o santo admirado. O pai, que se diz doente, angaria capim, de modo a alimentá-la. As jovens ordenham-na 2 vezes por dia. O rapaz conduz o leite à vila para vender. Bolinha, a vaca protetora, sai do quintal somente 5 dias por ano, quando passeia junto a rebanho próximo. É obrigada a fornecer 6 a 8 litros de leite, em média diária, e um bezerro anualmente. A dona da casa envolve-a em atmosfera de doce agasalho, e os meninos escovam-na cuidadosamente. Apesar disso, porém, vive abatida entre as cercas do escarpado curral. Sabendo nós quanto amor consagrais a esta granja, repartimos com a humilde vaquinha as dádivas incessantes que vossa generosidade nos envia. Desse modo, garantimos-lhe a saúde e o bem-estar, porquanto, se a produção dela cair, que sucederá aos vossos despreocupados devotos? Bolinha é tudo o que lhes garante o pão, e a vestimenta de hoje e de amanhã. Então, a família toda vivia ali em volta daquela vaca, né? As moças ordenhavam, o pai ia lá pegar o capim, o rapaz ia vender o leite, né? Os meninos escovavam a vaquinha só podia tomar sol 5 dias por ano, né? Tinha que dar bezerro todo ano. E Celestino, que era o cooperador de Santo Antônio, né, dava as bênçãos do Santo Antônio para a vaca poder ter forças para dar tudo isso para a família, né? Antônio dirigiu-se ao estábulo pensativo.
acariciou o animal heróico e voltou ao interior. Na palestra íntima, animada, ouvia-se de momento a momento: louvado seja Santo Antônio, viva Santo Antônio, Santo Antônio rogará por nós. Né? Então, a todo momento a família lembrava de Santo Antônio, né? De permeio sobravam queixas do mundo, né? Entre uma rogativa e outra, se queixavam, né? O advogado celestial, algo triste, convidou o companheiro a retirar-se e acrescentou: auxiliemos positivamente esta família tão infeliz. Celestino seguiu-lhe os passos, sem dizer palavras. Antônio acercou-se da vaca, levantou-a e, sem que Bolinha percebesse, guiou-a para alto, de onde se contemplava enorme precipício. Do cimo, o santo ajudou-a a projetar-se rampa abaixo. Em breves segundos, a vaca não mais pertencia ao rol dos animais vivos na terra. Quer dizer, a vaquinha, Santo Antônio resolveu Ante o colaborador, assombrado, explicou-se o taumaturgo. Muitas vezes, para bem amparar, é imprescindível retirar as escoras. E voltou para o céu. Do dia seguinte em diante, as orações estavam modificadas. Os camponeses fizeram solicitação geral de serviço. E com o trabalho digno e construtivo de cada um, a prosperidade legítima lhes renovou o lar, carreando-lhes paz, confiança e júbilos sem fim. Então, bastou que a vaca morresse, né, para que todos da família pudessem pedir agora trabalho. Né? Como eles nunca tinham pedido trabalho, Santo Antônio foi lá ver e achou melhor, então, fazer com que a vaquinha se precipitasse no precipício, né? Quantos benfeitores espirituais são diariamente compelidos a imitar no mundo dos homens encarnados a proteção de Santo Antônio? Essa é a pergunta de Emmanuel, né? Quantos protetores aqui na Terra também não está fazendo isso? Então, muitas vezes, a gente pensa assim, né? Puxa vida, parece que Deus esqueceu de mim, quando a gente está passando por muita dificuldade, né? E dá o que pensar, né? Depois dessa história, né? Será que o nosso protetor não está dando uma lição, como nessa história de Santo Antônio? Né? Será que a gente não está precisando de passar algumas dificuldades para acordar, né? E tomar posição e fazer algo em benefício a nós mesmos? Né? Então, a gente, pelo Livro dos Espíritos, a gente tem certeza que todos nós temos o nosso espírito protetor. Ele está sempre atento aos nossos pedidos, às nossas ações, e sempre está nos ajudando. Mas se muitas vezes a gente não está se ajudando, às vezes ele se afasta. É quando, né, a gente tem que fazer esse movimento de ir até ele, né, fazendo a nossa parte. E pode ter certeza que a primeira rogativa nossa, né, realmente com propriedade, ele estará nos ajudando.
né? Essa é a nosso estudo dessa noite, para que a gente possa ter essa certeza, né? Que além da nossa família que nos ajuda aqui na terra, nós todos temos esse espírito protetor. Então vamos fazer a nossa prece novamente, encerrando esta lição de hoje. Querido amigo Jesus, nós te agradecemos por estas lições que pudemos relembrar hoje, pelo reconforto de saber que temos, cada um de nós, um amigo espiritual que está nos ajudando, nos protegendo, nos intuindo sempre para o bem. E pedimos, Senhor, que nós também possamos estar sempre com Ele, ouvindo os seus conselhos, vivendo sempre os vossos ensinamentos. Pedimos também, Senhor, a todos aqueles que estão passando por dificuldades, tanto materiais como espirituais, aqueles, Senhor, que estão nos leitos de hospitais, os nossos irmãos que estão voltando à pátria espiritual, que todos possam sentir, Senhor, o teu amparo, o teu amor, a tua compreensão. Ajude-nos, Senhor, a sempre estar contigo. Que assim seja.